Continuemos, pois, nosso estudo da Carta aos Gálatas, agora no capítulo 2, encerrando esse primeiro bloco de conteúdo, dessa primeira semana de estudo do texto mesmo da Carta aos Gálatas, segunda semana que estamos dedicados a esse texto do mês da Bíblia. Paulo, então, visita a Síria e a Sicília e a ação de graças que ele escreve na Judéia. Depois fui para as regiões da Síria e da Sicília, ainda não era pessoalmente conhecido das igrejas da Judéia, que estão em Cristo, apenas tinham ouvido falar. Ouvi dizer que aqueles que antes perseguia estavam agora pregando a fé que antes ele queria destruir e que glorificavam a Deus pela ação pelo trabalho de Paulo. Então Paulo começa a fazer uma história, um currículo de toda a sua ação pela sua missão, anunciando a boa nova do Evangelho. E ele vai fazer a segunda visita a Jerusalém, e aí começa o problema da circuncisão. Esse debate também aparece no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. E nós não podemos esquecer que tem que escrever aqui para não perder o juízo. 14 anos mais tarde, porque os minutos voam, né? Então, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1. 14 anos mais tarde, Paulo sobe de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito com ele. E foi lá, por causa de uma revelação, expôs o evangelho que ele tinha pregado entre os pagãos. E o que fiz, em particular, aos líderes da igreja, para não acontecer que estivesse correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Mas nem Tito, meu companheiro grego, foi obrigado a circuncidar-se. E isso, não obstante, na presença de falsos irmãos intrusos que sorrateiramente se introduziram entre nós para espionar a liberdade que temos no Cristo Jesus. Então Paulo começa a dizer assim, que ele estava lá explicando o que ele fazia, ele não foi falso, não fez de conta que levava a sério o que Jesus levava, ele levava mesmo, né? Tanto que não obrigou Tito a circuncidar, porém havia pessoas polêmicas. Então assim, essa circuncisão precisamos entender, porque aqui tem um espinho, e isso vem até hoje. Então tem um espinho aqui que precisa ser bem compreendido, porque senão a gente não vai entender a polêmica tremenda que Paulo levanta, né? Ele levanta um poeirão tremendo, e ele continua dizendo, no versículo 5, essas pessoas não fizemos concessão, nem por um momento, para que a verdade do Evangelho permanecesse íntegra no vosso meio. Quanto às pessoas reconhecidas como importantes, então parece que aqui Paulo vai em encontro com as testemunhas Pedro, Tiago e João, que ele vai chamar depois de colunas, tem aí um grupo de infiltrantes, que talvez seja o mesmo que está lá pregando para o povo de Gálatas, né? E ele não nomeia, só fala que eram pessoas terríveis e que ele não fez concessão a eles. E ficou firme, né? E depois ele vai dizer, quanto às pessoas reconhecidas como importantes, o que tenham sido outrora, não me interessa. Deus não faz acepção de pessoas. Elas não me impuseram nada de novo. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foram confiada a mim, como a Pedro tinha sido confiada a dos judeus. De fato, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. Então, o conflito está grande. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, João, considerados as colunas da igreja, deram-nos as mãos a mim e Barnabé, com o sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre, com toda solicitude. Aqui Paulo marca o seu trabalho, mostra que ele estava fazendo tudo direitinho, que ele fazia em comunhão, que ele compartilhou, que ele não foi incoerente, nem foi hipócrita em momento nenhum. O que ele acreditava foi extremamente autêntico, seja diante de quem rejeitava, diante de quem concordava, diante de quem criticava. Ele falou que foi sempre o mesmo, e ele se apresenta com uma braveza e com a firmeza íntegra. E a circuncisão, né? A circuncisão, se você ler o capítulo 15, capítulo 17 do Gênesis, está falando da circuncisão. Jesus Cristo foi circuncidado no 8º dia. Aonde que está o problema? O problema importante é que a circuncisão é da cultura judaica, vem do povo de Abraão, vem do povo do deserto, que era muito importante lá no deserto, até por questão de higiene. Depois ela foi incluída como ritual litúrgico, como ritual de fé, como marca desse povo, dessa cultura, desse jeito de viver a fé, dessa eleição que Deus deu a eles.
em Jesus, ele apresenta para todos os povos uma outra maneira muito bonita. Ele falou, vão, repetindo, né, o que já falamos aqui no vídeo, façam a todos os discípulos meus. Como? Circuncidando? Jesus Cristo não mencionou. Ele falou, façam a todos os discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pertença ao reino de Deus vai entrar no reino de Deus aquele que nascer de novo pela água e pelo Espírito Santo. Quem não nascer pela água e pelo Espírito Santo não entrará no reino dos céus. Capítulo 3 do Evangelho de João. E aí dá, portanto, uma liberdade, é isso que Paulo pega de maneira gigantesca. E aí vai fechar no vídeo e nós vamos concluir com o próximo vídeo.